Salve família, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo. Família, se liga na data que eu tô gravando esse vídeo. Terça-feira, 25 de outubro de 2022. Falta 5 dias ainda para ser realizada a eleição. Mas eu tive um toque no coração e estudando o cenário, eu tenho certeza que o Bolsonaro vai perder. E se você estiver vendo esse vídeo é porque de fato ele perdeu. E eu vou explicar a vocês porque isso aconteceu. Deixa eu botar o carro para fora e a gente já vê isso. Então, família, eu ia dizendo, se você tá vendo esse vídeo, o pior aconteceu, né? Lula tá eleito e tem vários fatores que explicam essa vitória do Lula. O primeiro, o próprio ativismo do STF, que transformou um cara condenado em elegível, né? Um descondenado. Isso foi feito de uma forma realmente a insultar a inteligência de cada brasileiro, até a própria justiça. E foi feito. E eu disse para vocês que isso era uma questão global, né? A volta da esquerda não foi só no Brasil, porque não se engane também, lá nos Estados Unidos o Joe Biden, aquilo é uma esquerda doente também. E o cara foi eleito lá. Mesma coisa você viu aí também na Argentina. O cara, o governo de direita, né, pegou lá a Argentina toda destrambelhada, também começou a tirar direito do povo, mas estava tentando consertar a bagunça, claro, cobrando sempre a parte deles, né? Porque é isso mesmo que acontece. E aí sofre a derrota e os argentinos se veem numa situação pior agora. Então, quando a gente olha o cenário global, a gente entendia que era necessário mesmo a volta da esquerda para adiantar algumas pautas da agenda que com o governo de direita não vai para frente. É por isso que o sistema usa os dois lados. Até para o povo acreditar numa falsa mudança, né? O objetivo central, ele é totalmente igual dos dois lados. A diferença é a estrada que se segue. Um vai correndo direto ao objetivo e o outro vai mais lento. E o que ia mais lento agora tinha que ser colocado no banco. Nesse caso, o governo Bolsonaro. Os outros dois motivos de Bolsonaro ter perdido, eu vou colocar na conta de dois fatores. O primeiro, ele mesmo, que traiu todas as suas pautas conservadoras, certo? Ele é o maior culpado. Se ele tivesse feito um governo mais ou menos, pelo menos, não teria perdido. Teria se elegido com facilidade, né? O movimento antipetismo aqui no Brasil, ele era tão grande que os próprios especialistas da Rede Podre diziam que demorará aí de 10 a 20 anos para o PT começar a eleger cargos importantes pelo mandato, pelo partido. É só olhar aí, né, depois do impeachment da Dilma, que governadores, candidatos a governadores, até prefeitos ligados ao PT não conseguiram se reeleger, nem se eleger. Então, devido a isso, né, esse forte sentimento, todos acreditavam que para que o PT voltasse, né, à ascensão de novo, demoraria aí pelo menos de 10 a 20 anos. O Bolsonaro, ele foi o maior cabo eleitoral do PT. O cara passou 3 anos, né, 3 anos e meio, dizendo que não dava para mexer no preço do combustível, que não ia resolver na canetada, quando ele tinha o direito, né, de mudar a política da empresa, indicar o cara que pode fazer isso. Mas não vou fazer, não vou. O Ciro disse, se eu entrar eu faço. O Lula disse, se eu entrar eu faço. E as pessoas vão vendo isso, porque sabem que aquele é o motivo. Ao invés de mexer, né, nesse calcanhar de Aquiles, o que é que o cara faz? Resolve subsidiar o combustível, que é a pior coisa que o governo faz, né? Em vez de resolver o problema, ele disse, não, vou diminuir o imposto e um pedaço eu boto do bolso. As pessoas são idiotas, mas não muito, né? Então todo mundo ali sabia, ó, passou a eleição, a gente sabe que vai mudar o preço. Já no finalzinho, já tava começando aí a subir o preço.
Então, esse é um dos principais motivos, né? Porque subindo o combustível, sobe tudo, família. Não tem como você falar em cesta básica barata se o Brasil teve as suas ferrovias sabotadas, né? Os trens, os nossos trens foram tirados de circulação propositalmente, porque tem muito político dono de transportadora. Então todo produto que chega até nós é através dos caminhões, é o tempo todo rodando. Se essa é a realidade do país, é óbvio, é evidente que subindo o combustível sobe tudo. Não tem como você falar em preço baixo de cesta básica, de controle de inflação, tendo um combustível caro. Além disso, né, quando a nossa moeda perde valor, como a Fatorelli vem mostrando o tempo todo, o que acontece é que até para pagar a dívida externa, que a gente paga sempre, né, os juros aos bancos, que leva quase 60% da nossa renda bruta todo mês, fica mais difícil. A gente tem que suar mais para pagar os caras. Juros e amortização da dívida, que ninguém fala, nenhum político fala, e já mostra que todos estão dentro do sistema justamente por conta disso. Então tem esse aspecto aí. E o segundo, aí, é os próprios bolsonaristas. Eu não tô falando de você, meu querido irmão, que assim como eu, entendeu que votar no Bolsonaro era salvar o país, pelo menos tentar salvar o país de um mal maior. Eu não tô falando de você, mas eu tô falando daquele babaca que vestia a camisa do Bolsonaro e dizia: esse é o melhor presidente de todos os tempos, esse é um enviado de Deus. Um político velho que vai ser preso logo logo, envolvido em todo tipo de esquema, e isso vai ser comprovado logo logo. Quando o cara diz: olha, não me investigue, automaticamente ele está dizendo: eu devo. Quem não tem problema com investigação, meu irmão, faz questão que seja mostrado tudo que tem na sua vida. E eu acho que os homens públicos já deveriam ter isso como lei. Não o contrário, você vê que eles se blindam, né? Não é fórum privilegiado, é não sei o que, não sei o que, ao invés de ser o contrário. Não, peraí, eu sou homem público, minhas contas tem que ficar abertas. Porque entrou 10 mil reais, 5 mil reais ali, opa, vereador, opa, deputado, de onde é que vem esses 10 mil aqui? O senhor não declarou. Deveria ser assim, né? No mundo correto, no mundo certo, mas não, nunca será, não é? Porque é eles mesmos que fazem as leis, eles mesmos que aprovam, e etc, etc. Mas se eles agem assim, meus irmãos, aí é que a culpa passa a ser duas vezes de quem não cobra. Se o povo, ao invés de estar aqui no nosso canal e em outros canais que apontavam os erros do governo, as traições do governo, ao invés de ter gastado energia dizendo aqui: ah, vou me inscrever, ah, você se vendeu ao PT por quanto, né? Se esses babacas tivessem cobrado a quem deveria cobrar, o presidente, dizer: ó, o que o Davi tá falando ali, o que aquele outro ali tá falando, tem razão. Vamos perguntar ao presidente por que é que ele tá agindo assim. Mas não, dizia: deixa o homem trabalhar, vocês ficam atacando, e o Lula, e não sei quem, fala de não sei de quem. Então gerou essa derrota aí, que os culpados são eles mesmos. É uma pena, família, a única pena mesmo de tudo isso é que não é só eles que vão pagar. É eu, é você, é o cara que votou no Lula por pura burrice. Porque se tivesse ouvido, pesquisado, não teria feito essa besteira. Infelizmente todos vão pagar, né? Vão pagar e vão pagar caro. É triste isso, família. É o lado ruim da democracia, né? Outra coisa, família, se o Lula venceu, né? Foi por culpa aí, com certeza, a maior parte dos votos foi aqui do Nordeste. E vocês têm que entender o que é que faz o nordestino fazer isso. O coronelismo, algum gel. O coronelismo aqui é muito grande, certo? É muito grande. E as pessoas, meus irmãos, elas acabam seguindo, sabe? Dizendo: não, vamos ficar com o que a gente já conhece. É mais ou menos o pensamento que rolou lá na Argentina, né? E uma solução para isso, porque, olha, enquanto houver pobreza, vai existir coronelismo. Isso é um ponto. Então, se essa é a realidade, uma proposta que eu falo, como nordestino, que eu acho que deveria acontecer, era que o voto das regiões tivesse o peso do PIB. Quanto corresponde o PIB de São Paulo? 30%, 40% do PIB nacional. Então esse era o valor do voto do paulista,
Sabe, família? Na minha opinião era para fazer assim. O estado que produz mais tem um valor maior os votos do seu cidadão daquele estado. Era para ser assim. Mas é óbvio que eles não vão querer assim, porque quanto mais pobre é o estado, mais a favor de esmola eles são. Infelizmente. Mas o PT consegue vender aquela ideia de nós contra eles. Porque a sociedade ela tem que progredir como um todo. Mas com essa ideia de colocar pobre contra rico, patrão contra empregado, branco contra preto, pessoas que têm uma escolha diferente contra os héteros. Então, fazendo isso, você vai dividindo a sociedade, e a sociedade dividida, ela para. Você viu que essa política desse ano, né, dessa disputa à presidência, foi a que menos apresentou na história proposta. Porque ficou... nunca tinha tido esses termos, né? Você ouviu alguém falar assim no tempo de eneísta? Isso aí é eneísta. Nunca houve. Mas agora criaram o quê? O termo bolsonarista e lulista. Porque são pessoas que torcem para um dos candidatos, ou Lula ou Bolsonaro, independente de qualquer proposta. Então os candidatos ficaram muito mais focados em atacar a imagem do outro, a pessoa do outro, do que literalmente as propostas. É o caso aí do Roberto Jefferson. Não, ele era amigo de Bolsonaro. Não, ele não era e tal. Esse caso do Roberto Jefferson mesmo, nas últimas semanas da disputa, pra mim ficou claro que o Bolsonaro ia perder, porque ao invés de estar mostrando as associações verdadeiras do PT com Cuba, com os regimes comunistas, os financiamentos que ele fez com a turma de lá, o Bolsonaro passou muito tempo se defendendo. Começou lá com as meninas da Venezuela, né? Ah, o Bolsonaro é isso, é aquilo, porque ficou interessado em menina de 14 anos. Aí lá vai ele se defender. O cara saiu 1h da manhã pra fazer live. Aí depois, logo em seguida, acharam a proposta canalha do Guedes, né, do ministro da Economia, pra não ajustar o salário baseado na inflação, botar abaixo. Aí lá vai o Bolsonaro de novo explicar que aquilo ali foi uma proposta, mas que não ia pra frente, que ele mesmo mandou fazer acima da inflação, não abaixo. Então tudo isso foi desgastando o governo. E para terminar de espancar, né, houve essa questão aí do Roberto Jefferson. Você vê que o Bolsonaro até sair essas coisas tava debatendo sozinho. O Lula não queria nem aparecer lá. Mas no último debate da Globo, ele foi alegre. Por quê? Porque ele sabia, agora eu tenho como atacar ele, agora eu tenho como imprensar ele na parede. Não vou ficar só me defendendo, como nos outros debates que ele só ficou: você é mentiroso. Mas qual era a mentira? Era o Bolsonaro que dizia: qual é a mentira? E ele não sabia explicar. Então, meus irmãos, todas essas coisas, né, elas servem de lição para a gente entender como uma coisa realmente funciona. O que eu tenho para dizer para você agora, não adianta mais chorar pelo leite derramado, também não é o fim do mundo. A gente pode protestar, a gente pode fazer muita coisa. Claro que a repreensão do Estado vai ser muito maior em cima de todos nós. Os vídeos que eu fiz contra o PT já devo ter tirado do ar, né? Se você tá vendo esse vídeo, eu já tirei do ar, ou vou tirar a qualquer momento, baixe. Certo? Então o que você pode fazer agora, meu irmão, é comprar aquele miojozinho para deixar de estoque, certo? Os não perecíveis. Eu vou fazer agora é promessa mesmo. Eu vou fazer esse vídeo eu mesmo comprando e colocando aí, né, para vocês comprarem também. Deixa esse estoque, porque tudo pode acontecer agora, família. Tudo pode acontecer. Agora é dobrar os joelhos, orar, né? Que a gente precisa mesmo de uma intervenção divina. E fazer agora a nossa parte, o que dá para fazer. Então tem muita coisa aí ainda, né, pra gente deixar claro pro povo ainda, pro povo entender. Não adianta também agora ficar: ele é o culpado porque votou. O povo de tal região, não adianta mais isso. Sei que vai rolar muito aí na revolta. O pessoal até falar aí também de... Não vou tocar no assunto porque o YouTube, ele tá bloqueando, né, os vídeos que falam sobre essa questão, né, da revolta do povo. Vocês mais ou menos entendem o que é que eu tô falando. Não é o caminho também, família. Qualquer coisa fora da democracia só vai trazer mais problema do que solução. Pode ter certeza disso. Sempre vai trazer mais problema do que solução.
Até porque, como já foi dito, né, o Brasil ele tem forças, instituições muito fortes aqui no país, muito estabilizadas, com muita credibilidade, inclusive com o povo. Então, que qualquer pessoa que vai agir fora das quatro linhas, como dizia o próprio Bolsonaro, que logo logo vai ser preso, vocês podem anotar também isso que eu estou dizendo. Pode ter certeza disso. Qualquer um que for pensar em agir fora das quatro linhas, qualquer movimento pensado fora das quatro linhas, só vai dar ruim para quem está inventando isso. Então, meus irmãos, lamentável, né, o que aconteceu aí. Muito triste. Agora é orar. E veja que eu tô fazendo esse vídeo 5 dias antes, né? Já tô sentindo o que vai acontecer. Aí depois você me diz se o Davi tinha razão ou não. Então, meus irmãos, é isso. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Daqui a pouco a câmera desliga sozinha. Então eu vou encerrando por aqui. Agradeço a vocês, né, que acompanham aí o canal. E é isso, meus nobres e queridos irmãos. Fique com Deus, um abraço e a gente segue junto. Fui!